No episódio de hoje, eu quero compartilhar com você alguns dos meus pensamentos acerca do futuro e como a minha perspectiva futura ela foi transformada a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com Jesus. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Meu nome é Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021 com a intenção de te aproximar de Cristo e de apresentar um pouco do caráter dele, de quem ele é para nós. E algo que Deus tem chamado muito a minha atenção nesses últimos dias é o quanto que com Deus o futuro ele tem perspectiva, o futuro ele é cheio de esperança. E hoje na minha vida, quando eu penso no meu futuro, quando eu penso no ano que vem ou daqui 10 anos, não sei, mas quando eu olho para frente para tentar imaginar e ter um pouco imaginar um pouco do que talvez acontecerá no futuro, isso me enche de esperança, porque eu sei que com Cristo o futuro ele é cheio, ele é repleto de esperança. Antes de eu realmente começar a me relacionar com Jesus e conhecer o caráter dele, eu me lembro que quando eu olhava para o meu futuro, eu me sentia muito desamparada, me sentia muito vazia. Eu não tinha um rumo certo para onde ir, para onde tomar. E não há como esperar uma vida cheia de vida, um futuro cheio de vida e prosperidade se eu não estava vivendo com a vida que é Jesus Cristo. E eu lembro que realmente o meu futuro ele era muito sem visão, ele era muito morto, sabe? Apesar de que pra mim, naquele tempo, aquele era o melhor, aquilo era o melhor que poderia acontecer comigo. Que ainda que fosse apenas a minha imaginação. Porém, a partir do momento que eu comecei a realmente colocar minha vida aos pés de Cristo, e que eu comecei realmente a me esvaziar de mim, esvaziar daquilo que pra mim era mais precioso, de esvaziar do meu ego, da minha vontade, do meu sonho, dos meus maiores desejos. A partir desse momento foi em que eu encontrei a verdadeira vida. É literalmente o tesouro em que a parábola de Mateus, capítulo 13, versículo 44 nos conta. É um tesouro escondido. E esse é o reino dos céus. O reino dos céus, ele nos custa tudo, ele nos custa muito de nós mesmos, mas quando nós o encontramos verdadeiramente, nós nos sentimos repletos de alegria e transbordantes realmente do amor e da plenitude que só o Espírito Santo pode nos dar. E à medida com que eu fui rendendo isso aos pés do Senhor, ele foi me dando uma perspectiva de vida. Isso não significa que eu sei completamente o que vai acontecer no dia de amanhã, mas que independentemente do que aconteça e que independentemente das circunstâncias que estejam ao meu redor, eu sei que eu estarei segura se eu estiver com ele. Então, Cristo, ele realmente é a rocha, ele é a fortaleza da minha vida. É quando eu não tenho mais para onde olhar, quando eu não tenho mais perspectiva. Eu me lembro de que há um Redentor, de que há o amado da minha alma, Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar e que ele se importa comigo. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, bem assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós. Só que para que nós realmente vivamos os planos que Ele tem planejado, que Ele tem pensado pra gente, a gente precisa negar o nosso eu e realmente largar os nossos planos. E eu me lembro de que há um tempo atrás eu vi nas redes sociais que era meio que um desenho de uma garotinha segurando um ursinho menor e Jesus na frente dela, escondendo um urso bem maior que o dela, e ele pedindo o ursinho menor para que ela desse para ele, e ela falando: nossa, mas esse aqui é legal e tal, e Jesus falando: não, eu tenho algo maior para você. E é exatamente assim com os planos e com os propósitos dele na sua vida, sabe? E para que a gente realmente viva a vida que há nele, é necessário renúncia, é necessário que a gente entregue o que para nós é melhor, o que para nós é bom. E quantas vezes eu já me peguei com medo de que
eu me decepcionasse, realmente com medo de me decepcionar com Deus. Mas a verdade é que dele procedem tudo que é bom vem dele, do Pai das luzes. Tiago fala isso. E além de tudo, a palavra de Deus diz em Efésios que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e que nós pensamos. Então eu quero te realmente incomodar com essa pergunta: o que você tem segurado, que para você é bom demais, que para você é maravilhoso, mas que talvez Deus esteja te pedindo? E eu quero te recomendar a entregar isso a Ele. Realmente entregar e soltar as mãos e falar: Senhor, é teu. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confia em Jesus, aquele que coloca a sua confiança em Deus, jamais, nunca será desiludido. E hoje, quando eu olho para minha vida, eu vejo que tudo aquilo que antes eu planejava, que eu pensava, que eu imaginava que aconteceria no tempo em que eu estou vivendo, com a idade que eu estou vivendo, não se concretizou, e graças a Deus por isso, porque aquilo que eu imaginava era muito pouco perto daquilo que Ele está tendo para mim e ainda terá, sabe? Então eu quero te realmente incentivar a colocar os seus planos e os seus projetos na mão do Senhor e confiar nele, de que Ele tem o melhor para nós e que quando nós confiamos nele, nós estamos fazendo a melhor decisão que nós poderíamos fazer, sabe? Então talvez você esteja com medo, mas não temas, porque o Senhor tem algo muito incrível para você que você não pode imaginar. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:1 que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E eu vejo muito isso na minha vida. Então eu tinha meus planos, eu tinha os meus desejos, mas quando o Senhor entrou na minha vida e eu decidi entregar tudo aos pés dele, Ele fez muito mais do que aquilo que eu imaginava. E eu, então, consigo projetar um futuro para mim, não que vai ser de acordo com a minha vontade, muito pelo contrário, mas eu consigo imaginar um futuro para mim cheio de esperança, se eu continuar no caminho que eu estou, se eu continuar andando segundo a palavra do Senhor, se eu continuar andando com Jesus, porque é isso que Ele nos oferece. E essa vida com Cristo, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, que ainda que nós morremos, nós estaremos vivendo com Ele. Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Jesus, ele morreu, ele matou a morte, né, ressuscitando, e a gente pode ressuscitar também. Nós iremos ressuscitar com Ele quando assim Ele voltar, se nós já tivermos morrido. E então é isso. Com Cristo não existe fim a uma eternidade. Que na real a eternidade, ela existe para todo mundo. A questão é com quem você decide passar. Se você decide passar a eternidade sem Deus ou com Deus. E a decisão, ela tá simplesmente nas suas mãos. Jesus já fez a parte dele, ele já veio ao mundo, já morreu por você. E agora a decisão é sua. E é por isso que eu amo tanto o Evangelho de Jesus, que ele tem o poder de transformar, sabe, o nosso interior, o nosso caráter, nossa mentalidade, e é realmente isso. Então, independente, se eu morrer amanhã, eu tenho certeza de que eu estarei com Cristo. A palavra de Deus diz no 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, além de um futuro com esperança aqui nessa terra, nós podemos ter certeza que se nós permanecermos fiéis a Ele, nós teremos um futuro com esperança ao lado dele na Nova Jerusalém. Então, talvez você olhe para o seu futuro e você não veja nada, não veja muita coisa, talvez esteja embaçado, mas eu preciso te dizer isso. Corra aos pés do Senhor e renda tudo a Ele. Conte realmente para Ele os seus desejos, o que você tem passado, o que você tem sentido. E eu me lembro de quando eu fiz isso há uns anos atrás e como minha vida foi transformada apenas por essa atitude de render aos pés do Senhor tudo o que precisava. Sabe, tudo que eu precisava falar para Ele, eu abri meu coração em Ele e Ele foi transformando e me direcionando conforme o seu caminho. E eu tenho convicção de que ao longo conforme o passar do tempo, Ele continuará me guiando em direção àquilo que Ele tem para mim, sabendo
que o melhor dele é muito superior àquilo que eu achava que era bom. E se você não conhece a Cristo ainda, mas a partir desse podcast, a partir desse episódio, você teve realmente, é como se tivesse uma chama aí dentro, com desejo de conhecê-lo mais e de entregar a sua vida a Ele. Eu quero orar com você, realmente, para que você seja iniciado nessa caminhada, para que você comece a viver com Ele e para Ele. Então, eu gostaria de pedir para que você, que está sentindo esse desejo de entregar a sua vida a Ele e passar a viver cada minuto da sua vida agora junto com Ele, para a glória dele, segundo a sua palavra, que você ore comigo. Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está aí. Eu não conheço a vida dela, eu não conheço como ela tem vivido, mas eu sei, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para salvar a sua alma. Quando o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o Senhor a purificou de todo o pecado. E eu oro para que o Senhor a perdoe e a liberte da culpa que ela esteja sentindo. Que ela venha encontrar a verdadeira vida que só pode ser encontrada em Ti, Senhor. E que através da vida dela, muitas outras pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse dia. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais alguém. Existem muito mais pessoas que precisam conhecer a verdade do Evangelho. E você pode ser canal de bênção para isso. Além disso, segue a gente lá no nosso Instagram, é @palavradoevangelho_. Se você gostou e quer dar um feedback, aqui embaixo, se você está no Spotify, vai ter uma caixa de perguntas que você pode responder de acordo com que realmente com a sua opinião sobre esse episódio. E desde já eu agradeço o seu feedback. É isso que eu tinha para falar. Até o próximo episódio.